dessa nossa série vai ser, durante esse mês, esse título das duas, uma, que é uma expressão que você com certeza já falou alguma vez. A gente, no nosso dia a dia, a gente usa essa expressão, né? Das duas, uma. E aí, logo em seguida, você dá duas opções, e uma delas é a certa, a outra não necessariamente. Nós vamos falar sobre as escolhas da vida, sobre escolhas que você faz o tempo todo. Mas durante essa semana, a minha missão, o nosso desafio é identificar escolhas que são muitas vezes escondidas, são ocultas. Nós não percebemos que nós fazemos, mas nós fazemos o tempo todo, faz parte dos nossos hábitos. Eu quero mostrar elas para você. E na semana que vem, hoje a gente vai falar sobre isso daqui, né? Propósito ou popularidade. Na semana que vem eu vou falar sobre rendição ou controle. Qual é a escolha que você faz? Render-se ou controlar? Você conhece alguém que as coisas têm que ser exatamente do jeito daquela pessoa o tempo todo? As coisas, né, em casa tem que ser daquele jeito, as coisas no trabalho tem que ser... Você tem que ter o controle daquilo. Você conhece alguém? Quem conhece alguém? É você mesmo, eu sei. Por isso você não está querendo levantar a mão, né? As coisas têm que acontecer do meu jeito. Eu fico extremamente frustrado quando eu planejei que fosse de um jeito e não acontece do meu jeito. A maioria de nós tem isso, né? As maiores frustrações estão nisso, no planejamento, na expectativa e quando as coisas não acontecem. Então, semana que vem, a gente vai falar que sim, tem coisas que você tem que controlar. Mas existem muitas coisas que não tem como você controlar e você precisa render ao nosso Deus. Amém? Então, é o nosso convite é que você venha estar com a gente. Então, para começar nessa manhã, deixa eu trabalhar com você a sua imaginação. Eu queria que você imaginasse. Imagine um mundo onde todo mundo gosta de você. Todo mundo aprova tudo que você faz, não importa se você faz certo ou errado, todo mundo aplaude você e admira você. Pensou? Legal isso? Nunca vai acontecer, né? É simplesmente impossível nossa vida agradar todo mundo. Você nunca conseguiu e nunca vai conseguir porque é impossível. Agradar as pessoas, de uma forma geral, não é improvável, é impossível. Todo mundo fala, né, usando até a Bíblia como exemplo, que Jesus não conseguiu. Jesus, que pode todas as coisas, né, não conseguiu agradar todo mundo. Claro que não. Se você examinar os evangelhos, você vai ver que tem gente que acreditava e tinha gente que não acreditava. Tinha gente que gostava do que ele fazia, tinha gente que não gostava do que ele fazia. Tinha gente que admirava Jesus e tinha outros que invejavam Jesus. E alguns odiavam Jesus. Esse é o Filho de Deus, pessoa mais perfeita de toda a existência e não consegue agradar todo mundo. Imagina imagina você. Não, nós não vamos nunca conseguir agradar a todos. Isso é uma verdade. Agora, mais um exercício da sua imaginação. Imagine um mundo onde você realmente não se importa tanto quanto com o que os outros pensam de você. A maioria das pessoas adora dizer que é assim. Não estou nem aí para o que as pessoas pensam. A maioria das vezes não é verdade. E a gente precisa ser sincero. Nós nos importamos, sim, o tempo todo, se as pessoas estão com a gente. Talvez não todas, mas aquelas que você mais se importa, que você mais ama, você quer a aprovação delas o tempo todo. É normal, eu tenho isso, você também tem. Agora imagine um mundo onde você não se importa tanto quanto o que os outros pensam, mas você está tão concentrado e tão focado em agradar a Deus, que a aprovação das pessoas não consome você. Que as pessoas, se elas derem um like ou não, não faz tanta diferença para você. Se elas concordarem ou não com você, tudo bem se não concordar. Eu estou muito tranquilo, muito feliz, muito satisfeito, porque Deus tem um plano para mim, Deus tem um propósito para mim, e eu estou no meio do que Ele está fazendo na minha vida. Então essas outras coisas podem ficar em segundo plano. Essa é a nossa missão nessa manhã, conversar um pouquinho sobre isso. Sobre essa diferença que às vezes a gente não percebe entre propósito, que é o propósito de Deus na nossa vida, e como do outro lado, né, em antagonismo, em oposição, existe a questão da popularidade. E hoje eu quero mostrar para você o que essas duas palavras significam, porque a gente pensa sempre exagerado nelas.
Propósito é o grande propósito da minha vida. Não, existem propósitos menores que é de Deus e a gente precisa cumprir. Popularidade é ser famoso. Não. Popularidade é você ter as pessoas que você mais se importa que se agradam de você, se agradando de você. É ter gente que o tempo todo diz, você está bem, você está ok, está tudo certo. Popularidade significa eu ter a aprovação das pessoas que eu quero que me aprovem. E a gente precisa entender que, embora isso seja muito bom, é muito legal e pode ser saudável, pode concorrer com o propósito que Deus tem para nós. Uma das maiores escolhas que você pode fazer na sua vida é essa, mesmo que você não perceba. E todo dia você escolhe. E, na maioria das vezes, nós escolhemos errado. Escolher o propósito acima da popularidade é uma das escolhas mais importantes todos os dias da nossa vida. Cumprir o que Deus tem para mim, acima de todo mundo gostar de mim, de todo mundo a me aceitar e todo mundo me aprovar. Escolher é uma escolha. A gente vai falar de escolhas. Ontem eu estava falando para jovens lá na igreja do Parque Fluminense e eu botei para eles um videozinho pequenininho de uma imagem famosa de um N vermelho, que é o símbolo do Netflix. Eu não vou perguntar se você tem Netflix, mas com certeza você já ouviu falar. Mas eu vou fazer uma pesquisa rápida. Quantas pessoas já ficaram muito tempo para decidir o que você ia assistir no Netflix? Como eu, levanta sua mão. É uma epidemia, olha quanta gente. Tem gente que fica meia hora para escolher o que vai assistir, e quando termina de escolher e começa a assistir, dorme. Não é verdade? Não testificou no seu coração? E você sabe por que a gente demora tanto para escolher quando você tem uma variedade imensa de opções? Nós vivemos um tempo hoje onde as opções estão cada vez mais, maiores, são múltiplas para tudo quanto é lado. Você sabe por que a gente tem dificuldade de escolher quando você tem muitas opções? Que você sempre pensa no que você não escolheu. O que eu devo estar perdendo? Será que não tem uma coisa um pouquinho melhor do que essa que eu deveria gastar meu tempo com aquilo? Isso faz parte da nossa geração hoje, do nosso tempo hoje. A preocupação e o medo muito grande de não acertar quando você tem muitas opções. Quando você tem poucas opções, fica mais fácil. Quando você vai fazer uma prova, responda qual é a alternativa correta. Você tem 4 opções. Desculpa fazer você lembrar disso hoje, né? Mas é mais fácil, pelo menos você tem os limites ali, tem 4 opções. Mas o que eu vou falar com você nessas semanas vai trazer você para um caminho de apenas 2 opções. E você sabe o que tem interessante nessas opções? Ninguém precisa ensinar você qual delas é a certa. Você sabe fácil. Todo mundo sabe. E é muito curioso que a nossa natureza humana seja tão estranha nesse aspecto. Quando você só tem 2 coisas para escolher, você sabe qual é a certa, por que você vai escolher a errada? E a gente faz isso com frequência. Desde o Éden, lembra? Desde o Éden, só tinha 2 opções. Uma árvore que você não pode comer e o resto todo. Só tinha essas 2 opções. E o que o homem escolhe? O que ele frequentemente escolhe, a gente não sabe dizer porquê, mas eu acho que talvez seja algo que Deus fez dentro da gente, que a gente precisa saber dominar. Uma vontade muito grande que a gente tem de ser Deus. Uma vontade muito grande que a gente tem de ser Senhor da nossa vida. Uma dificuldade de ser dependente. Todos nós temos. Nós vivemos no tempo onde abertamente a gente declara, eu não pertenço absolutamente a ninguém. E é a maior mentira que você poderia dizer para você mesmo. Você sempre pertence a alguém. Se não for a Deus, é alguma outra coisa. Mas nós não queremos de jeito nenhum ser de nada ou de ninguém. Nós queremos total independência, total autonomia. Nessa busca nós perdemos uma conexão muito importante. Não é curioso que em Deuteronômio capítulo 30, Deus chega para o povo, o próprio Deus, fala para o seu povo escolhido, uma nação que está quilômetros à frente no conceito moral de qualquer outra nação, de qualquer outra civilização. Ele chega para o seu povo, fala, gente, hoje eu estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição. 2 opções só, isso, a bênção e a maldição. A vida ou a morte. As 2 opções estão na sua frente. Deus poderia parar aí, mas Ele não para. Ele faz o que Ele sempre faz. Ele nos dá a direção.
que parece desnecessária. Ele fala, escolhe a vida. Diga comigo, escolhe a vida. Quem é o maluco que vai escolher a morte? Deus, você não precisa dizer para a gente. Você está colocando a morte e a vida, todo mundo sabe. Não, filho. Você vai ser todo dia e toda hora tentado a escolher caminhos de morte. Eu faço isso. Eu me vejo conversando com Deus, pedindo para Ele me ajudar a entender a mim mesmo por que eu escolho coisas erradas, sabendo o que é certo. Não é isso que Paulo fala em Romanos capítulo 7? Eu não me entendo, eu não consigo me entender. Eu sei o que é certo, eu sei o que eu devo fazer, eu quero fazer. Eu não faço, eu faço o que não devia. Mas Ele dá uma solução. E a gente vai tratar disso alguns domingos um pouco mais à frente. No próprio capítulo 7, no final, Ele dá uma solução. Ele diz, existe uma resposta para isso. Existe uma salvação para resolver essa questão. Mas ainda assim, isso não muda o fato que na nossa natureza existe uma tendência, existe uma inclinação a escolher entre duas opções a errada. E talvez você escolha, como eu também, com frequência a opção errada. Hoje a gente vai falar que devemos escolher propósito acima de sermos populares. Antes da minha ordenação ao episcopado, há pouco tempo atrás, quando eu recebi a imposição de mãos aqui dos pastores, um bispo, um querido um irmão meu, muito amigo, me falou exatamente isso. André, eu vou só te falar uma coisa, escolha sempre ser, ele botou da seguinte maneira, ser espiritual acima de ser popular. E eu entendi o que ele estava dizendo. Busque muito mais a aprovação e o aplauso de Deus do que a aprovação e o aplauso das pessoas. E quando ele falou isso comigo, imediatamente algo clicou dentro de mim. Uma parte disse para mim, o senhor não precisa dizer isso, eu acho que eu sei disso, mas não. Eu entendi que eu vou ser tentado o tempo todo a tentar negociar as duas coisas, e você também vai. Qual é hoje a escolha sábia? Você sabe, não cumprir o propósito de Deus está, pastor, sempre acima de ser popular. Mas muitos de nós, sem perceber, escolhemos o oposto. O que acontece quando se trata de propósito é que quando você não sabe qual é o propósito de alguma coisa, a tendência é mal utilizar aquela coisa. É não utilizar com o propósito correto. A gente faz isso o tempo todo. Você já ouviu alguém usar essa expressão, isso aqui é de comer ou de passar no cabelo? Quem já ouviu falar ou você já falou isso antes? Que pergunta é essa? É a pergunta de alguém que não sabe o propósito de alguma coisa. É alguém que olha para uma coisa e não sabe para que ele se destina. Minha esposa estava contando de uma pessoa, posso falar quem é a pessoa? A minha sogra. Ela comprou ou ganhou? Comprou, supostamente, um creme de passar no corpo. E passou. E não era um creme de passar no corpo, mas era um sabonete líquido. Só que estava escrito numa língua que ela não estava conseguindo compreender. Ela jurava que era um produto, naquela embalagem, um creme. E ela passou aquilo tudo assim, e passou o dia com aquilo tentando entender que efeito aquele creme hidratante estava tendo no seu corpo, porque ficava aquela coisa grudenta no corpo todo. Quando você não sabe o propósito de alguma coisa, a tendência é utilizar errado. E quando você não sabe um propósito de uma coisa, você não tem que perguntar para a coisa, você tem que perguntar para quem criou a coisa. A nossa crise hoje, que parece que, mais uma vez, é epidêmico, a gente tem isso, e todo mundo tem, uma dificuldade muito grande de entender o seu propósito. E, em geral, quando eu não entendo, eu prefiro que você tente me dizer. E eu olho para você e tento medir a minha vida com base na sua. Você gosta de mim? Você aprova o que eu fiz? Você gostou do prato que eu fotografei? Vou comer porque eu posso pagar por ele? Né? Você gostou, né, do que eu estou mostrando para você? Você viu onde é que eu fui? Você viu onde eu passei minhas férias? Está todo mundo curtindo? Está todo mundo gostando? Eu não estou criticando ninguém. Pode usar o Instagram numa boa, sem crise. Mas a gente, sem perceber, ninguém bota uma foto numa rede social e se não tiver uma pessoa comentando, imagina, você bota qualquer coisa no Facebook ou no Instagram e ninguém fala nada. Ninguém dá um oi, ninguém dá uma curtida, ninguém bota um coraçãozinho lá. Não vai me dizer que você fica legal com isso. Algo dentro de nós faz pensar, a minha vida não toca em ninguém? A minha vida não afeta absolutamente ninguém? Ninguém partilha disso comigo? Mesmo que seja uma coisa totalmente altruísta. Não é mesmo que você coloque lá uma coisa que não tem nada a ver com você. Você quer saber se as pessoas estão contigo. Você quer saber se as pessoas te aprovam.
Você quer saber se as pessoas gostam de você? E deixa eu te dar uma notícia, uma má notícia. A boa notícia, muita gente gosta de você. A má notícia, muita gente não gosta. E nós temos que aprender a viver com isso. Porque se você deixar, você vai ser assombrado por isso. O tempo todo nós queremos a afirmação das pessoas em relação ao que nós temos, ao que nós fazemos, a quem nós somos. Você gosta de mim, do que eu faço, do que eu digo, dos meus amigos, da minha escola, onde eu estudo, do que eu estudo, das escolhas que eu fiz, da roupa que eu uso, do carro que eu dirijo, da casa que eu moro, da música que eu gosto. Eu fiz uma selfie bonita, botei um filtro legal, botei uma legenda linda, por que ninguém deu like? A gente não sabe muito bem explicar isso, mas é porque a gente está perguntando para a coisa qual é o propósito da coisa. Quando você não sabe o propósito de uma coisa, você não pergunta para a coisa, você pergunta para quem criou aquela coisa. E o que acontece é que quando a gente começa a buscar e viver pela aprovação das pessoas, isso nos afasta de cumprir o propósito de Deus. E eu coloquei propósito no plural, que eu quero falar isso para você de uma maneira um pouquinho mais ampla hoje. Quando a gente foca, e a gente faz muito isso, eu faço, eu acho que você também. Quando a gente foca, quando a gente se concentra no que as pessoas pensam de nós, rapidamente nós esquecemos do que Deus pensa de nós. Aliás, a maneira mais rápida de se esquecer do que Deus pensa de você é se concentrar no que as pessoas pensam de você. Vou repetir. A maneira mais rápida de esquecer o que Deus pensa de você é focar no que as pessoas pensam de você. E existe um personagem bíblico que ilustra isso perfeitamente. Um cara que, em algum momento da sua vida, escolheu. Ele tinha tudo para ser um dos caras mais populares da nação. Ele tinha tudo para ter a aprovação de todo mundo. Ele tinha tudo, para ter o conforto e uma tranquilidade muito grande, mas ele escolhe, acima do conforto, o chamado que Deus tem para ele. E acima da popularidade, o propósito, o objetivo que Deus tem na sua vida. E você conhece muito bem ele, é um famoso personagem do Antigo Testamento chamado Moisés. E se você não conhece a história de Moisés, eu não vou contar ela bem longa, mas em poucas palavras, Moisés, hebreu, num tempo de escravidão, todos os hebreus, todo o povo de Deus, o povo de Israel, eram escravos, nasciam escravos, viviam escravos, numa época em que crianças estavam morrendo, assassinadas, a mãe de Moisés esconde ele, de uma maneira cinematográfica, de uma maneira sobrenatural, Moisés sobrevive e é adotado pela própria família do grande rei do Egito, o Faraó, família mais importante de todas. E adotado na família real, ele vai crescer naquele melhor ambiente. Mas em algum momento ele descobre que ele foi adotado e ele é hebreu. E ele começa a perceber o seu povo de Israel, escravizado pelo Egito. E ele, no bem bom, ele experimentando a melhor vida que alguém poderia experimentar. Tinha tudo para ter todo o conforto. Mas em algum momento da sua vida ele escolhe o chamado de Deus. Ele escolhe acima do conforto o chamado, acima da popularidade, acima de ter a aprovação de todo mundo, acima de ter qualquer fama, acima de ter todo mundo gostando ou não gostando. Ele escolhe o propósito de Deus. E a história de Moisés é narrada em Êxodo, mas é lembrada, por exemplo, no livro de Hebreus. Jesus fala de Moisés frequentemente. Mas no livro de Hebreus, essa carta escrita à igreja, tem algo que fala muito interessante sobre Moisés, exemplificando o que a gente está tratando hoje. E diz assim: pela fé, Moisés, quando cresceu, recusou ser tratado como filho da filha do faraó. E aí você, imagina, a pessoa mais rica que você ouviu falar. Não sei quem é o cara mais rico do mundo hoje, mas antigamente era o Bill Gates. Ele ainda deve ser bem rico. Imagina que você é neto do Bill Gates. Tá legal para você? Quem não ia gostar, né? Era o caso de Moisés, neto do cara mais poderoso do planeta. O maior império que existia naquele tempo. Não faltava nada para ele. E num determinado momento ele se recusa a ser tratado como filho da filha de Faraó, como neto do Faraó. E escolheu essa palavra, a nossa palavra do dia, e escolheu partilhar dos maus tratos do povo de Deus.
em vez de desfrutar os prazeres passageiros do pecado. Dá uma olhada nesse versículo. Imagina que você não leu a primeira parte e nem sabe qual é a próxima. Quem lê esse versículo chega rapidamente a uma conclusão. Quem prefere maus tratos de um lado da balança e prazeres passageiros do outro lado? Pode ser passageiro, pode ser transitório, eu quero prazer. 1000 vezes mais do que sofrimento. Claro que ninguém quer sofrimento. Não, mas está dizendo que é pecado. Ainda assim, já que é passageiro, eu não quero é sofrimento. Moisés escolhe partilhar dos maus tratos do povo de Deus, em vez de desfrutar dos prazeres passageiros do pecado. Não termina aqui. A Bíblia vai explicar o que tinha como motivação em Moisés. Ele achou que era melhor. Diga, melhor. Essa palavra vai voltar daqui a pouco. Ele achou que era melhor sofrer pelo Cristo prometido do que possuir todos os tesouros do Egito, pois aguardava ansiosamente a grande recompensa que Deus lhe daria. Havia uma expectativa que eu e você precisamos descobrir e ter na nossa vida do que Deus ainda vai fazer. Quem está acordado, diga amém. Nós admiramos essas pessoas, né? Nós olhamos para ela e falamos, isso é fantástico. Olha, o cara tinha tudo para viver uma vida de conforto, mas com pecado, mas ele escolhe sofrer por causa de Jesus, apontando. Mas eu preciso que hoje eu e você entendamos que essa escolha a gente faz todo dia. Essa não é uma escolha que Moisés fez como exemplo para nós apenas, é uma escolha diária na nossa vida. E para compreender propósito acima de popularidade, eu preciso explicar para você o que propósito é. Não tanto o que ele não é, mas como a gente identifica errado. De vez em quando eu conto para você aqui, né, que na minha adolescência, na minha juventude, essa expressão me assombrava. Porque todo congresso, todo retiro se falava de propósito. Qual é o propósito de Deus na sua vida? E a gente cria um propósito com P maiúsculo, como quem diz assim, qual é o grande objetivo para que Deus me desenhou? Por que Ele me fez? Eu não sei, eu acho que Deus quer que eu seja um missionário em algum lugar, ou Deus quer que eu seja um pastor em algum lugar, ou Deus quer que eu seja um grande homem de negócio que vai influenciar uma geração. E a gente ignora que o propósito de Deus não se resume em uma coisa que a gente vai ser lá na frente, mas em uma série de etapas onde o propósito dele se cumpre. Então eu queria diminuir um pouquinho junto com você, se você me permitir, e falar do propósito com letra maiúscula depois, mas falar hoje com você de propósitos com a letra minúscula. Vamos colocar assim, pequenos propósitos na sua vida, que Deus tem, que são momentâneos, que são para aquela situação, onde Ele está observando naquela situação como você vai se comportar e se Ele pode recompensar a tua fidelidade. Pode ser algo pequeno, né? Aparentemente pequeno. Hoje você talvez tenha que tomar decisões que você não sabe que vai gerar amanhã. Eu não estou criticando absolutamente ninguém, eu espero que você me entenda, mas, por exemplo, uma mãe que decide, eu vou ficar em casa. Eu sei que trabalhar ia ser importante, mas o meu filho pequeno exige que eu fique em casa. Mais uma vez, nenhuma crítica. A gente sabe que a vida não é tão simples assim, mas é um propósito que parece muito pequeno. Vou cuidar do meu filho, vou estar perto dele. Mas eu sei, em algum nível, que não vai ser rápido, vai demorar, mas a longo prazo vai ter uma recompensa. Quem está comigo aí, diga amém. Não, eu estou tentando, sair de uma dívida que eu não consigo, então eu preciso apertar algumas coisas aqui, tirar algumas coisas, isso não é legal, não é bom, mas eu tenho um propósito, eu tenho algo que Deus quer que eu faça agora, que não vai ser para sempre, que é para esse momento, mas amanhã eu vou ver que valeu a pena. E Deus recompensa a fidelidade, e Ele sabe, você conhece, quando você é fiel no pouco, Ele te coloca sobre um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Até que sim, chega uma hora, chega um dia, em que você chega a uma conclusão, meu Deus, foi para isso que eu nasci. Agora é óbvio para mim, não é quando você começa a jornada, mas em algum momento próximo, talvez do fim da sua jornada, você tem essa clareza. É isso aqui.
Não foi da noite para o dia. Você lembra da história de José, que se torna um governador no Egito, né? Antes da história de Moisés? José, eu não vou contar a história dele para você, mas ele tem uma história longa, de muita coisa acontecendo antes dele cumprir aquele propósito, que era o sonho de Deus para ele. Ele poderia chegar no final da sua história e dizer, era isso. Esse era o propósito, essa era a razão. Mas antes daquele teve vários outros propósitos pequenos de Deus na sua história, na sua caminhada, na sua jornada. E chega um dia que você percebe isso claramente. Hoje eu quero falar com você sobre o poder que existe no propósito. Eu vou botar 3 pontinhos para você ver aqui, e depois você vai embora para casa. Eu oro para que você guarde isso no seu coração. Qual é o poder que há quando você identifica que na sua vida existe propósito que Deus estabeleceu? Não o propósito que eu estabeleci, o que eu queria, que Ele determinou para mim. Quando você nasceu, e quando você nasceu de novo, Deus te coloca num corpo e te dá uma função e um propósito. Quando você olha para isso e você absorve e diz, é isso aqui, é isso que Deus quer para mim, mesmo que seja só para esse momento, uma das coisas que isso faz é que o propósito reduz as distrações. Você se distrai menos quando você está focado. Claro, foco, concentração é o contrário da distração, né? Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas quando você foca num propósito, isso reduz as suas distrações. E qual é uma das maiores distrações para a maioria de nós, para a grande maioria? Por que você se distrai? Por que existe um foco ali na frente e a gente se distrai? Porque a gente olha para um lado e olha para o outro. Uma das coisas que a gente mais faz, a gente tratou disso nas últimas semanas, é uma armadilha chamada comparação. A gente observa o que a pessoa está fazendo, o que ela já conquistou e eu não conquistei. Ela já terminou a faculdade, a gente tem a mesma idade, ela já conquistou muito mais do que eu. Minhas amigas já se casaram, mas eu ainda estou solteira. Ele ganha muito mais fazendo algo tão parecido com o que eu faço. É natural, é normal que a gente olhe o tempo todo para o lado e tente descobrir por quê. Por que aquela pessoa está muito melhor do que eu? A Rafa estava falando comigo, minha esposa, que era no rádio que você ouviu sobre, né? Um cara que não necessariamente estava pregando, nem era cristão, mas trouxe esse mesmo princípio para uma pessoa que perguntou para ele, olha, a minha irmã escreveu uma carta, mandou um e-mail, telefone, sei lá, a minha irmã teve a mesma criação que eu, teve as mesmas condições que eu, a mesma história, muito parecida, mas ela está muito melhor na vida, está muito melhor financeiramente, e eu queria que você me ajudasse a entender isso. Era um desabafo, na verdade, né? O cara era um consultor, talvez, financeiro, e ele vai responder uma pergunta que é muito mais psicológica do que necessariamente financeira. E ele responde, olha, para começo de conversa, eu acho que você pode sofrer se você viver nesse esquema de comparação. Eu acho que é um caminho complicado se você ficar olhando para as pessoas que estão do seu lado. E ele usou a mesma expressão que a gente usa aqui na igreja, né? De qualquer maneira dá errado. Seja porque você se acha superior a alguém, ou porque você se acha inferior a outra pessoa. Eu falei para a Rafa, ele ouviu a mensagem, com certeza, está pregando para todo mundo. É no mundo inteiro, em tudo quanto é lugar, e aqui ninguém escapa. Nós somos muito tentados a isso são distrações. Todos os meus amigos, né, já têm isso, já tem uma casa aí, eu estou muito atrás, como é que vai ser? Quando você sabe que Deus tem um propósito, que Deus está trabalhando na sua vida, você sabe que isso é uma etapa que você está vivendo, que você vai vencer e tem outras à frente, mas essas distrações não têm força na sua vida. Nada disso mexe com você. Um dos melhores exemplos que eu encontro, uma frase que a gente gosta muito de usar aqui nessa igreja, é uma frase que Neemias fala, você conhece a história de Neemias também, né? Neemias, também israelita, cidade toda destruída, aquilo mexe com o coração dele. E aqui tem uma dica, quando alguma coisa faz você doer por dentro, tem uma dica aí, tem propósito ali. Quando alguma coisa quebra o seu coração, pode ser que Deus esteja dizendo para você, existe propósito. Eu criei você com esse DNA, isso faz você sofrer porque tem algo que você pode fazer em relação a isso. E Neemias tem isso, o coração se parte por causa da sua cidade que está destruída, desolada e sem os muros. Ele volta para a cidade, começa a construir, chama a turma, anima todo mundo. E ele mesmo pega no pesado, sobe numa escada, está lá em cima do muro, fazendo, né, reconstruindo, reformando tudo aquilo ali.
E aí alguns inimigos aparecem, algumas vozes de distração aparecem. E quantos aqui sabem que quando você se dispõe a cumprir um propósito de Deus, vozes de distração vão aparecer? Vozes para desencorajar você, para ameaçar você, para dizer que você não vai conseguir, não vai poder e não vai conquistar, elas vão surgir. Especialmente dois caras, um chamado Sabalate, outro Tobias, chegam até ele e começa toda uma estrutura de tentativas de tirar ele de lá. E eles verem que não conseguem de um jeito ou de outro, vamos conversar, Neemias, desce daí para a gente conversar. E ele manda recado e fala, não. E eu amo essa frase. Ele diz assim, eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Ou eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Em outras palavras, é como se Neemias dissesse assim, eu não tenho tempo para isso. Eu estou focado, eu estou concentrado no propósito. Eu não vou ficar olhando para o que está acontecendo do meu lado. Todos nós fomos, somos e seremos distraídos de alguma maneira. Mas nós precisamos tomar essa decisão. Eu, na minha vida inteira, no ministério todo, enfrentei todo tipo de distração na tentativa de interromper o ministério. Se possível, calar a voz que Deus quer que a gente tenha muitas vezes. Mas o tempo todo eu preciso tomar essa decisão. E você também. Eu fui chamado para fazer um trabalho importante. E eu não posso sair dessa posição, eu não vou descer. Talvez você esteja querendo sair de uma dívida. E aí você vai começar a ouvir vozes, Quando você toma uma decisão, eu vou fazer isso agora. Então, todo dia, ao invés de almoçar na rua, eu vou levar uma comida de casa. E aí chega a gente falando, porque todo dia você traz marmita agora? Está na marmita? Aí começa a ter apelido, agora você é o marmitão, do grupo. E você sabe o que você tem que fazer? Eu não tenho tempo para isso, não posso dar atenção a isso, eu estou fazendo um trabalho importante. E eu não posso sair dessa posição, eu não posso dar atenção a essa voz. Você é jovem, ou na sua idade, qual for, você está buscando se guardar puramente. A pureza para você, quando se casar, ter relações. E você decide isso e você vai ser criticado por todo mundo. Que loucura é essa? A gente vive num tempo que não existe mais isso. A gente vive num tempo que você não precisa se preocupar. Aliás, é importante você ter relações com muitas pessoas para saber como é que é, se você está fazendo certo, Se você achou a pessoa correta. É interessante essa maneira de pensar, essa maneira distorcida que a gente foi absorvendo. Isso é ensinado até por pais aos seus filhos. Que é importante ele ter experiências, ou a menina ter experiências antes de se casar. Pergunte a qualquer uma dessas meninas, pergunte a qualquer pessoa, inclusive a que está do seu lado, depois que ela já se casou, ela realmente concorda com isso? Todo mundo que se casa tem essa mesma expressão. Eu preferia, Claro, eu preferia que o meu marido, minha esposa, nunca tivesse tido nada. E você pode não ter coragem de dizer isso, mas eu sei que está lá dentro. Faz parte da gente. Mas a gente vai dizendo, e você quer se guardar puro, você sabe que isso é importante, e está todo mundo dizendo para você, que negócio é esse? Você é maluco? Não posso dar atenção a essa voz. Eu estou fazendo um trabalho importante, vai ter resultado lá na frente, e Deus está me honrando, você pode ter certeza. Você decidiu que você vai cuidar dos filhos. Mas você está perdendo a sua juventude, você podia estar trabalhando, ganhando muito dinheiro. Não vou dar atenção a essa voz, eu estou fazendo um trabalho importante. Propósito reduz todo tipo de distração. Quando você foca, quando você se concentra, você abandona as distrações. Mas as distrações vão continuar vindo. Você lembra bem que quando Pedro está andando sobre as águas, ele vai até Jesus, mas a Bíblia diz que as coisas começam a distrair ele. E a Bíblia faz questão de dizer que ele olha para a força do vento e olha para a altura das ondas. Nunca falta distração. E o fato de Pedro começar a afundar tem tudo a ver com isso. Ele tirou o foco. Ele perdeu o foco. Mas quando você se mantém focado, as distrações não conseguem vencer você. Segunda coisa do poder do propósito, o propósito nos mantém firmes durante a aflição. Porque deixa eu te falar uma coisa, não apenas Jesus falou que no mundo você vai ter aflição, você sabe disso. Todo mundo sabe disso. Eu acho que ninguém mais é enganado. Vem ser crente, vem ser de Jesus, que nunca mais você vai ter aflição. Eu acho que todo mundo sabe que isso não é verdade. Eu acho que todo mundo já descobriu que isso nunca vai funcionar. Não, nós vamos continuar num mundo complicado, num mundo cheio de coisas, cheio de problema, que vai ter aflição, sejam pequenas ou grandes.
Quantos aqui sabem que o caminho para o seu propósito é pavimentado com dores? Existem uma série, e graças a Deus, hoje eu tenho uma outra ótica completamente diferente em relação a dores, completamente. Eu sei que tem dores que seria muito bom a gente conseguir evitar, mas ainda assim tem o poder de transformar a nossa vida. E existem dores que nitidamente, claramente ajudam você a crescer. Como eu sempre falo aqui, ninguém exagero, quase ninguém gosta de ir à academia fazer musculação. Se você gosta, fica quieto onde você está, a gente não gosta de você. Tá? Quase ninguém. Por quê? Porque dói. Essa semana eu botei um aparelho aqui embaixo para dar uma acertada no dente. No mesmo dia eu tive uma fisioterapia e estava doendo tanto o meu joelho, por causa da fisioterapia, as músculas, quanto os dentes. E aí me deixou mal-humorado e tudo, chateado. Mas em algum momento durante o dia eu falei assim, Senhor, eu vou reclamar do quê? Existem dores que são importantes. Fala para quem está do seu lado, tem dor que é importante. Você concorda? Por que você gostando ou não, você vai lá e tem que fazer a musculação? Porque é importante. Porque gera um resultado que mais tarde você vai agradecer. Que bom que eu sofri aquela dor. Você não tem como evitar certas dores na sua vida. Algumas seriam muito bom se nunca acontecessem. A maioria delas, talvez você nem tenha controle. Mas até aquelas que você tem controle, e eu não estou dizendo que toda dor é boa, por favor, mas muitas delas podem ter um papel muito importante na nossa vida. Então, a gente precisa rever isso. Olha para a vida de Moisés, olha para a vida de Davi, Neemias, Esther, Maria, especialmente do próprio Senhor Jesus, que a Bíblia faz questão de dizer que aprendeu pelo que ele sofreu. Jesus tinha alguma coisa para aprender? A Bíblia faz questão de dizer que ele aprendeu obediência pelas coisas que ele sofreu. Talvez dentre muitas coisas, mas você sabe. Eu queria poder dizer para você que eu acho que eu já sofri tudo que eu tinha que sofrer, mas eu acho que não. Eu acho que tem sofrimentos à frente. Eu não gosto nem de pensar neles, e você também não. Mas uma coisa eu sei, os sofrimentos maiores que eu tive até hoje, eu acho legal. Em geral a gente fala assim, eu não mudaria nada. Claro que eu mudaria tudo. Se eu pudesse, eu mudaria tudo. Né? Mas ainda assim uma coisa é certa. Eu sou um homem muito diferente por causa disso. E houve crescimento, e houve aprimoramento, houve certas coisas que Deus fez na minha vida que jamais poderiam acontecer por causa dos sofrimentos que aconteceram. Alguns deles eu mesmo busquei, eu mesmo cavei, eu mesmo plantei. Outros aconteceram sem que eu tivesse nenhum controle, mas seja qual for, trouxeram crescimento. E a sua vida tem isso. Mas quando você tem um propósito bem definido, você sabe que Deus está caminhando com você, isso te mantém firme no meio de qualquer aflição. Fazer o que Deus pede que você faça sempre vai produzir resistência espiritual. Quantos sabem disso? Se você está exatamente onde Deus queria que você estivesse caminhando à frente, vai ter resistência. A gente, no meio cristão, usa o nosso evangeliquez e fala: o inimigo está furioso, o inimigo se levantou, e é isso mesmo. Mas deixa eu te falar, ele nunca estava sentado, não, ele já estava de pé tentando vir contra você o tempo todo. O que você não estava fazendo é perceber. O que você não estava conseguindo é perceber. E você deve se preocupar com isso. Você não deve ficar preocupado quando tem resistência espiritual. Você tem que se preocupar quando não tem. De verdade. Eu fico preocupado quando está tudo muito tranquilo, no que diz respeito às resistências. Porque se eu estou querendo causar qualquer impacto na vida de qualquer pessoa, no universo, na geração que Deus tem nos colocado, vai ter resistência. Esteja onde Deus quer que você esteja. Muita gente não vai gostar disso. Muita gente não vai entender isso. Claro que não. Porque o que Deus tem para você costuma ser além do pensamento das pessoas. Vai além, né? A Bíblia diz que excede muitas vezes a maneira como a pessoa consegue entender. São propósitos espirituais que não podem ser discernidos mentalmente. Mas o propósito te mantém firme no meio da dor. Como é que você lida com os críticos? A gente está falando sobre aprovação hoje. Como é que você lida com as críticas? Sinceramente.
Eu conheço pessoas que, eu acho que em geral quem fala assim, eu não estou nem aí, nunca é verdade, a maioria delas. Mas em geral, quando você não está nem aí, nem isso você precisa falar. É fácil de observar. Pessoas que realmente não se importam. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas eu não lembro quando foi que realmente eu fiquei preocupado com o que falavam de mim. Mas deve ter acontecido. Desde garoto, eu, filho de pastor, sofre às vezes com essas coisas, porque tem uma posição, às vezes, um status na igreja. Lá em Bom Sucesso, já tinha fofoca com o meu nome, falando coisas que eu fiz ou que eu não fiz. Eu sei que não mudou muito hoje, ainda deve ter algumas, mas quando chegava para mim, André, você sabia que falaram isso de você? Eu ficava, é mesmo? Uma ingenuidade assim, eu não estou nem aí, não estou preocupado. Mas dizer que, né, chega em determinado, dependendo da pessoa, pode te magoar, pode te ferir, pode te machucar. A minha pergunta para você: como é que você lida com críticas? Bom, eu posso dizer para você que eu não lido muito bem. Quando eu acredito que eu fiz um ótimo trabalho, alguém chega e consegue ver um defeito. Eu acho que você também não. Como que nós lidamos com isso? Porque, mais uma vez, há pessoas que gostam de você, mas há pessoas que não gostam de você. E daí? Né? Usando o jargão da irmã Marília Mendonça, supera. Você precisa aprender a fazer isso. É fácil? Superar nunca é fácil. Nunca é fácil. Mas quando você está focado, quem está comigo aí, diga amém. Amém. Eu estou fazendo uma obra, eu estou fazendo um trabalho importante. Deus está comigo aqui. Não cheguei nem perto do final, mas eu estou focado. Eu estou concentrado, Ele tem um propósito, Ele tem um objetivo. Eu sei que eu estou no lugar certo, mesmo quando tudo está dando errado. Mesmo quando eu não tenho o que eu queria que eu ter, mesmo quando as pessoas aparentemente não estão trabalhando para me ajudar. Tudo bem. Quando eu olho para o que Jesus fez por mim, porque o que Ele fez por mim exigiu muito mais sofrimento e muito mais resistência. O que eu vou fazer por Ele e para Ele pode às vezes requerer algum sofrimento, pode às vezes requerer, tudo bem, eu não me importo com um pouco de sofrimento diante do que o meu Salvador sofreu por mim. Sim, vai ter. Mas quando você está firmado no seu propósito, os críticos não conseguem parar você. Os obstáculos não vão impedir o seu crescimento. A dor não vai fazer você desanimar, que alguém diga aleluia. Propósito provoca motivação como poucas coisas. Propósito é capaz de fazer você acordar mais cedo, trabalhar um pouco mais, ficar até um pouco mais tarde. Propósito impulsiona você, porque você sabe, é impressionante isso, você sabe que é Deus. E quando alguém chega e fala, você não consegue, você lembra, é verdade, mas com Cristo eu consigo. Você não é capaz, mas em Cristo eu serei capaz. Propósito te mantém firme durante a dor, durante a aflição. Em todas essas coisas, no meio dessas coisas, somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. E por fim, propósito nos capacita a agradar a Deus. Quando o Faraó tenta impedir Moisés, não é interessante que o que estava para Moisés mais importante, o seu objetivo, o seu foco, era agradar a Deus, era fazer o que Deus pediu dele. Qual era a alternativa? Moisés foi obrigado a agradar a Deus? Foi obrigado a cumprir o seu chamado? Não. E não é muito mais legal ficar no palácio? Eu tenho o que eu quiser na hora que eu quiser. É uma busca interessante, a busca por autonomia, a busca para poder fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, para chegar lá e descobrir que é a coisa mais vazia do mundo. C.S. Lewis fala que a melhor maneira que ele teve de interpretar o inferno, para ele o inferno é um lugar onde as pessoas têm imediatamente aquilo que elas querem. Interessante esse pensamento. Eu não sei o que aconteceu com Moisés, mas alguma coisa, e claro, Deus falou ao seu coração, e ele chegou a essa conclusão, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, e nunca nesse lugar ele vai ser cumprido. Nunca num lugar de conforto. Eu amo conforto. Quem gosta de conforto aqui, diga amém. Amo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não lembro
de quase nada, quase nada que Deus fez de verdade na minha vida enquanto eu estava no conforto. Quase nada. Eu amo quando tudo vai bem. Amo. Mas eu não me lembro de nenhuma vez que Deus pediu para fazer alguma coisa. Ia ser fácil. Nunca é fácil. O propósito nos capacita a fazer o que Deus nos convida a fazer, a agradá-lo. E Moisés, se ele tivesse enfrentado a oposição só dos inimigos, estava ótimo. Ele enfrenta a oposição do seu próprio povo que ele libertou. Não é horrível quando você tem oposição de tudo quanto é lado. E ainda assim, ele se mantém focado. Porque o propósito capacita você a agradar a Deus. Eu amo no Novo Testamento quando Pedro e João, eles estão pregando o nome de Jesus. É fantástico. Eu estava lendo Atos 4 de novo. Eu gosto de ler em várias versões. Atos capítulo 4 é espetacular demais. A ousadia daqueles homens. Os caras tinham tudo para morrer de medo, porque tinham acabado de matar Jesus. E eles agora estão fazendo a mesma coisa que Jesus faz. O que você acha que espera? Vão me matar também. Mas eles não tinham nenhum medo da morte. Primeiro, eles viram o seu Salvador vivo, ressurreto. Aleluia. Segundo, eles já não estavam mais preocupados com a própria vida. Não tinha mais aquele valor todo. E eles estão pregando Jesus. Paralítico, levanta e anda em nome de Jesus. Todo mundo vem, aquele alvoroço, todo mundo conhecia o cara, ele era paralítico. E agora ele está andando, que só pode ter sido Deus, foi. E Pedro para tudo, o pessoal acha que eles são curandeiros, que eles são poderosos. Ele fala, não gente, não é nosso poder não. E eles falam, é o poder que há no nome de Jesus. São presos. E todo o sinédrio, toda a realidade, a liderança religiosa proíbe eles. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas não toca mais nesse nome. E é curioso que a gente tem reflexo disso até hoje. Você vai para uma televisão aberta, você vê entrevista acontecendo, você pode falar de Deus, você pode falar de uma força superior, você pode falar de um monte de coisa, mas fala em Jesus. O pessoal entra em polvorosa. Não fala nesse nome. Porque não há outro nome segundo o qual nós podemos ser salvos, mediante o qual existe salvação. Esse nome é muito poderoso. E aqueles judeus chegam para Pedro e falam que vocês para de pregar nesse nome, para de falar nesse nome, e ameaça eles e bate neles. Mas eles sabem que só tem uma resposta. E Pedro reage da seguinte maneira: porém Pedro e os apóstolos responderam, devemos primeiro obedecer a Deus, depois aos homens. Outra versão diz, nós queremos agradar primeiro, ou queremos agradar a Deus e não aos homens. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai conseguir agradar aos homens. Você não vai conseguir agradar até gente que você achava que ia conseguir. Mas ouça isso, você consegue agradar a Deus. Você consegue, você pode agradar a Deus. Que hoje você faça essa oração junto comigo. Eu escolho o propósito acima da popularidade. Eu escolho o aplauso de Deus acima do aplauso dos homens. Eu escolho a aprovação de Deus acima da aprovação dos homens. Não é sensacional? Eu acho esse versículo tão forte que a gente leu. Moisés achou que era melhor sofrer pelo Cristo prometido do que possuir todos os tesouros do Egito, pois aguardava ansiosamente a grande recompensa que Deus lhe daria. Diga, que está escrito lá em cima, melhor. Sim, existe valor em ser apreciado pelas pessoas, existe, mas tem algo melhor. Há muito mais valor em ser amado por Deus. Sim, valorize a sua diversão com seus amigos. Eu gosto disso, isso é tão importante, mas tem algo melhor, que é a minha fidelidade a Deus. Sim, há muito valor e é muito bom começar alguma coisa grande e importante, mas tem algo melhor que é concluir aquilo.
Sim, há muito valor no conforto, com certeza, mas há maior valor, há algo melhor no seu chamado. Há muito valor em ser popular. Eu não sou contra. Mas há um valor infinitamente maior em servir ao nosso Deus. Eu não sei o que você está fazendo hoje, mas talvez você, sem perceber, você já esteja sendo fiel um pouco. Você está fazendo alguns sacrifícios pela sua família, que você pensa, meu Deus, isso aqui não vai acabar nunca. Pastor, meu quarto é só fralda, está tudo quanto é lado. Você está cumprindo um propósito, com P minúsculo. Mas você está sendo fiel no pouco. Está mantendo os seus olhos no prêmio que Deus tem para você. Você está sendo fiel no pouco, está servindo a Deus. Um dia tem uma recompensa. Eu estou tentando sair de uma dívida, estou fazendo sacrifício todo dia. Deus é contigo. Deus vai te ajudar. Continua sendo fiel no pouco. E pode ficar ansioso pela recompensa, Ele vai te recompensar. Escolher viver uma vida para Jesus, as pessoas não entendem, as pessoas não acham graça de você. Você não vai conseguir agradar todo mundo, mas escolha propósito acima de agradar todo mundo, acima de popularidade. Há poder no propósito. Reduz as distrações, te mantém firme no meio da dor, te capacita a agradar a Deus do início até o final. Você não vai conseguir agradar todo mundo, mas você consegue agradar a Deus. Você recebe essa palavra hoje? Deus é bom. Vamos ficar de pé, vamos orar juntos? Hoje nós cantamos uma canção que eu queria repetir com você, que há muito tempo a gente não cantava, que fala: aquele que põe fim às minhas guerras é o mesmo que põe limites no mar. Você prestou atenção nessa letra? Ela fala da grandeza do Deus, mas principalmente de que você está ligado nele, que você tem uma conexão com Deus. Quantos aqui sabem que você tem uma aliança com Deus? Diga amém. Fala para quem está do seu lado: você tem uma aliança com Deus, maior que qualquer outra, maior que qualquer outra coisa. Eu queria que você cantasse lembrando disso. Por que é tão importante escolher o propósito dele na minha vida acima de ser aceito e agradar todo mundo, acima de ser popular? Porque ninguém mais consegue fazer isso, só Ele coloca fim às minhas guerras. A gente usa da seguinte maneira: ninguém paga as minhas contas, né? Deixa eu te falar, Deus é poderoso para pagar as suas contas. Deus é poderoso para fazer o que você não está conseguindo fazer. Hoje, essa pequena oração que a gente vai fazer hoje vai dizer só isso: Senhor, eu escolho, acima de ser popular, eu quero ser alguém que cumpre o propósito. Se você for corajoso hoje, a gente vai fazer essa oração. Amém? Vamos lá? Aquele